Muito bem, parece que depois de, uns 2 meses, eu finalmente vou cumprir a promessa de continuar falando dessa série tão adorada por todos os apreciadores de Analog Horrors. Mas não me entendam mal, não é que eu estivesse simplesmente enrolando para finalmente voltar a falar dessa maravilha, como eu faço com a maioria das séries. Não. Até onde eu consigo me lembrar, no exato dia que eu postei o vídeo falando dos 5 primeiros episódios, o Kenny Pixels postou o Autopsy Report. E é óbvio que eu não ia fazer um vídeo falando de cada episódio que fosse lançando. Então por causa disso eu preferi focar em outras coisas até que tivessem episódio suficiente para que eu pudesse lançar um vídeo falando deles. E agora que isso ficou bem explicado, vamos parar um pouco e dar uma olhadinha no que a gente viu anteriormente para que ninguém fique perdido, beleza? Vamos começar fazendo uma ordem cronológica dos vídeos que a gente viu até o momento, começando pelo terceiro teste. Nessa fita feita no dia 2 de julho de 1988, a gente é informado que nesse mesmo dia um dos prédios de desenvolvimento da Async teria testado pela terceira vez o seu sistema de distorção magnética de baixa proximidade. De acordo com o que foi dito em uma conferência pelo vice-diretor da Async, esse projeto estava sendo fortemente financiado pelo governo americano e tinha como objetivo ser uma solução para a necessidade atual e futura de espaço de armazenamento. Talvez existisse alguma motivação obscura que até o momento não foi revelado, provavelmente sim. Porém, fica claro que esse teste apresentou os primeiros sinais de potencial no projeto. Em seguida, a gente tem o primeiro contato, onde a gente vê o sexto teste do sistema de distorção feito no dia 17 de outubro de 1989. E é justamente aqui onde as coisas começam a dar muito errado. Na fita que acabou se tornando propriedade do FBI, a gente pode ver que o sistema recebeu algumas modificações bem pesadas. Porém, ainda existiam alguns problemas em algo chamado... Isso aí, eu não sei pronunciar isso aí. O mais interessante é que isso se refere a algo real. Essa sequência alfanumérica aí se trata de uma fórmula, uma condição usada durante um experimento feito pela CERN no final dos anos 90, chamado de ALICE, ou ALICE. Esse nome na realidade é só uma abreviação para a Large Ion Collide Experiment, ou um grande experimento de colisor de íons, que se tratava e se trata ainda de um detector que é capaz de analisar o resultado das interações que o acelerador de partículas provoca. E, para quem não sabe, o acelerador consegue replicar em laboratório as mesmas condições de temperatura em que o universo se encontrava após o Big Bang. Então, sim, é quente pra caralho. E o ALICE é muito importante justamente por ser capaz de detectar o plasma de quark gluons. E aqui cabe mais uma explicação complicada de física que ninguém vai entender, inclusive eu mesmo. Enfim. Todos os prótons e nêutrons são formados de partículas ainda menores chamadas de quarks. Essas belezinhas minúsculas não ficam soltas na natureza e, por causa disso, é preciso que elas sejam separadas pelo ALICE em um líquido maluco chamado quark gluon plasma, que não é nada mais e nada menos do que a matéria primordial do nosso universo, sendo não só o estado natural de toda a matéria que existe, como também possui a energia de um buraco negro com 5 dimensões. E sim, eu juro que isso aqui não é o nome de alguma habilidade de personagem de anime. De qualquer forma, eu me estendi demais nessa explicação. E pra gente não perder o ponto, eu só quero deixar claro que sim, muito possivelmente o sistema de distorção usava o ALICE por funcionar como um acelerador de partículas. E foi justamente por ele não estar preparado para funcionar em condições tão extremas que ele acabou sem querer criando o complexo. É bom deixar bem claro que o universo das Backrooms apresentado pelo Kenny nessa série não necessariamente é o mesmo que as pessoas estão acostumadas. E é justamente por isso que é completamente plausível que o complexo tenha sido criado pela própria humanidade e não só descoberto por ela. Me parece que o Kenny está seguindo por uma linha muito mais focada no lado da ficção científica do que pelo exagero fantasioso que a comunidade acabou criando com o passar do tempo. E é justamente por isso que eu prefiro chamar as Backrooms dessa série como complexo, justamente para ficar bem clara a diferença entre os dois conceitos. Lá em Pessoas Desaparecidas, feita no dia 3 de fevereiro de 1990, a gente tem uma breve noção de quanto a criação do complexo resultou em um crescimento absurdo no desaparecimento de cidadãos americanos. Esse período é bem importante justamente por marcar o início dos estudos realizados pela Async dentro do próprio complexo, iniciando assim a próxima fase do projeto KV-31, que a gente consegue observar nessa fita e lá em Informational Video. No vídeo de informações são apresentadas algumas regras que os trabalhadores do projeto deveriam seguir, tais como nunca citar nada relacionado ao complexo fora do laboratório e sempre entrar no complexo em grupos de ao menos 3 indivíduos. E não é para menos.
Sobre o ponto de vista de um dos funcionários, a gente pode observar o quanto o tempo e o espaço é volátil dentro do complexo, e é apenas uma questão de segundos de distração para que tu fique preso ali dentro para sempre. O mais curioso aqui é o fato de que, se o complexo se trata de um espaço eletromagnético anômalo formado com salas e corredores que não necessariamente seguem uma lógica observável, por que lá dentro existe uma sala com equipamentos usados para pesquisa? Enfim. E é basicamente aqui que entra um dos vídeos escondidos da série, que foi feito no dia 11 de março de 1990. Nele a gente pode observar algumas fotos retiradas dentro do complexo e de cientistas trabalhando no projeto. E o que mais me chama a atenção é justamente a descoberta de algo chamado Zona Nula 4. Uma região muito importante dentro do complexo, como uma anomalia espacial, que eu acho que tem uma explicação mais aceitável assim que a gente assistir um desses episódios novos que foram lançados. Mas calma, a gente vai chegar lá. Não nesse vídeo, mas a gente chega lá em algum momento. De todo modo, assim a gente chega no último episódio da nossa linha do tempo, que também foi o vídeo que começou com todo o frenesi que tornou a série do Kenny o que ela é atualmente. Essa gravação foi realizada 6 anos depois dos eventos que a gente viu anteriormente e foi gravada por um jovem diretor de filmes amadores que acabou acidentalmente sendo levado para o complexo ao cair em uma falha, ou entrada dimensional. De acordo com as coisas que ele presencia ao explorar as salas e corredores, é possível acreditar que não só outras pessoas seguiram pelo mesmo caminho, como o próprio complexo não para de se desenvolver. Agora a gente vê andares completamente diferentes, com estruturas repetidas e até mesmo uma galeria de repetições infinitas do mesmo corredor. O complexo parece estar crescendo e se modificando tanto que a própria Sing já não consegue mais ter conhecimento de tudo, ao menos aparentemente. Depois de tudo isso, nada mais justo do que começar a falar do que realmente interessa. O primeiro episódio que a gente vai assistir hoje se chama Relatório de Autópsia e foi gravado por um médico legista da Sync no dia 5 de fevereiro de 1990, o que quer dizer que esses eventos aqui se encaixam perfeitamente logo depois de pessoas desaparecidas. E isso é basicamente meio que óbvio, à medida que o corpo que foi encontrado durante aquela exploração é exatamente o mesmo que está sendo estudado aqui. E justamente por se tratar de um corpo não identificado, ele é referido pela documentação como John Doe, que é um pseudônimo bastante usado para se referir a uma pessoa comum cujo nome é desconhecido. Dessa forma, assim como no vídeo, eu vou tentar ser o mais detalhista possível, porque qualquer coisinha aqui pode ser muito importante. O sujeito era um homem de 18 a 21 anos que teria morrido 5 dias anteriores a essa autópsia e um dia antes de ter sido encontrado pelos funcionários da Sync. O legista comenta que por conta dos danos teciduais presentes, é muito difícil afirmar o período exato da morte, porém é bem claro que o indivíduo faleceu por falta de nutrição. E considerando que um ser humano consegue sobreviver de 1 a 3 meses sem comer absolutamente nada, é possível considerar que ele passou todo esse tempo vagando sem rumo pelas salas do complexo, com a sorte de não ter se deparado com nenhuma anomalia maluca, como a criatura que foi avistada em 96. O que o legista aponta ser o fator mais importante nisso tudo é que aparentemente o corpo se encontra em um estado de não deterioração, como se o cadáver tivesse apodrecido normalmente até que em certo ponto ele simplesmente parou. E esse detalhe é bem importante porque, para quem não sabe, após a morte o corpo passa por 5 estágios de decomposição e é basicamente no segundo deles que as bactérias do nosso intestino começam a devorar todas as proteínas que podem encontrar. E é nesse momento que o cadáver começa a liberar um odor muito forte que acaba atraindo insetos e outros animais que colocam ovos na nossa pele para que as larvas se alimentem da nossa carne até chegarem na sua fase adulta. Sim, é meio hardcore, assim como tudo na natureza. De todo modo, a interrupção desse processo natural talvez possa ser explicado pelo fato de que no interior do complexo não existem animais que possam realizar o terceiro passo da decomposição. Sem contar que o próprio tempo funciona de forma muito diferente lá dentro e que ainda existe muita coisa para ser descoberta com relação a esse cadáver. O legista declara que apesar de que boa parte do corpo simplesmente não havia se decomposto, outras partes estavam completamente tomadas por um material de característica e origem desconhecida. O doutor chega até a revelar 2 teorias. A primeira de que aquela cultura podia ser uma espécie de colônia de pseudômonas fluorescentes, que são bactérias comuns presentes no solo e na água. O que torna ela interessante é que a P fluorescens basicamente protege algumas plantas de serem parasitadas por alguns tipos de fungos, tornando ela muito maior e muito mais resistente a qualquer tipo de infecção patogênica. É claro que esse efeito acontece especificamente em plantas, o que não é o caso dos seres humanos. Mas isso explicaria de alguma forma a interrupção do processo de decomposição, considerando que essas bactérias teriam sofrido algum tipo de mutação. E por falar em mutação, a teoria que o legista acredita ser mais adequada considera que esse material é formado por colônias de bacilos subtilis que passaram por mutação.
E, bom, tirando o formato da subtilis, ela basicamente causa a mesma reação quando ela entra em contato com uma planta, sendo que ela acaba por estimular um crescimento mais efetivo nos troncos e galhos, além de ser um biocontrolador capaz de eliminar completamente a presença de fungos e outros tipos de patógenos. E, bom, a esse ponto eu acho que tu já deve ter percebido o porquê de eu ter perdido todo esse tempo explicando essas coisas. Ambas as bactérias que parecem ter tomado conta do cadáver possuem reações muito específicas que funcionam apenas em plantas. Não é à toa que ambas podem ser encontradas facilmente no nosso intestino por causa das verduras e frutas que a gente come. O que indica que essa substância acabou sendo gerada no interior do corpo desse rapaz a partir do momento em que ele entrou nas backrooms. Como se apenas a presença de um ser vivo ali dentro já fosse o suficiente para modificar até mesmo os micro-organismos presentes dentro do corpo. Mas calma, que isso tudo que eu disse agora vai ser bem importante mais para frente. Então vamos continuar. A sessão de autópsia termina com um legista perguntando para alguém identificado como Mr. Beck aonde aquele corpo tinha sido encontrado. E assim a cena é interrompida por uma gravação feita em um cubículo de um escritório, que possivelmente faz parte da Async, e aqui algumas coisas são exibidas. Esses minutos finais, assim como as imagens sem contexto que são exibidas, certamente possuem alguma significância muito importante que ainda é impossível de se identificar. Porém, eu queria chamar a tua atenção rapidamente para uma dessas ditas imagens, que no caso é a que aparece se tratar da fotografia de algum tipo de arquivo, onde a gente pode observar uma frase dizendo: "Esse ambiente nunca foi destinado à humanidade." Talvez indicando que desde aquela época, os especialistas já teriam percebido a hostilidade implícita que o complexo oferece. Esse vídeo foi gravado no dia 5 de março de 1990, o que significa que ele se encaixa logo depois do vídeo de informações. E logo no começo a gente pode ver o que parece ser o processo de vigilância de uma área específica do complexo, e de acordo com o que é dito pela mensagem que surge, são usadas 7 câmeras de vídeo que foram modificadas para enviarem um alerta para um centro de controle sempre que um movimento ou sons substanciais fossem detectados. E dessa forma exibida uma planta para demonstrar a posição dos equipamentos com relação à forma com que a zona é padronizada. Logo de cara fica visível que essa área aberta, composta por apenas paredes em formato de cruz, se trata da região interna que separa a porta de entrada do complexo de verdade. Então é óbvio que a Async estava preocupada em manter seus pontos de vigilância ali, afinal de contas não seria uma boa ideia ter alguma das anomalias malucas passeando tranquilamente pela nossa dimensão. De todo modo, são apresentadas algumas ocasiões em que as ditas câmeras foram ativadas automaticamente durante a segunda-feira do dia 5 de março. E aqui eu vou numerar cada uma delas, então não me odeie. A primeira detecção aconteceu às 19h39 da noite e se tratava apenas de alguns pesquisadores atravessando a área. A segunda detecção aconteceu às 8h26 da noite, quando os mesmos pesquisadores refaziam o trajeto em direção à entrada. Na terceira detecção, uma câmera registra o supervisor daquele setor atravessando a área. A quarta detecção se tratava apenas do barulho feito durante o fechamento da entrada. A quinta detecção é interessante por se tratar do som feito por algo identificado como TBD, uma sigla que significa To Be Determined, ou a ser determinado, que é um termo usado para se referir a elementos de origem ou objetivo não identificado exatamente.
A sexta detecção não tem nada demais, foi só um alarme falso causado pela falha do microfone. O que realmente importa acontece durante a sétima detecção, ocorrida às 13h53 da madrugada, aonde uma certa figura pode ser observada. Bom, se tu quiser saber que porcaria é essa, então somos dois. Porém, eu não acredito que seja a mesma criatura que a gente viu lá na gravação de 96, como muitas pessoas estão afirmando nos comentários do vídeo. Pra mim, particularmente, essa entidade é muito mais humanoide, quase como se fosse um ser humano flutuando em um ângulo muito bizarro. Como de costume, ainda é cedo para afirmar qualquer coisa no momento, mas é bom manter na memória o fato de que as câmeras apenas funcionam quando existe movimento ou barulho nas proximidades, ok? Então vamos continuar. Sim, é exatamente isso que tu deve estar imaginando. O próprio título do vídeo se chama Protótipo, e isso que a gente vê é justamente o protótipo que no futuro seria o nosso querido sistema de distorção. Lembra daquela imagem de um aparelho maluco que está presente no final daquele compilado de fotos no vídeo secreto? Então, aquele maquinário gigantesco seria só a versão final do que foi descoberto durante essa época aqui, mais especificamente 10 de maio de 1982. O interessante é que, como fica claro no card de apresentação, essa fita de demonstração foi cortesia do Laboratório Nacional de Oak Ridge, também chamado de ORNL. E sim, esse laboratório é real e existe desde 1943 e desde então tem como foco a ciência nuclear. Afinal de contas, a cidade de Oak Ridge, onde ela se localiza, foi a região escolhida pelo exército americano para a realização do Projeto Manhattan, que, para quem não sabe, foi só o projeto responsável por desenvolver as primeiras armas nucleares entre 1942 e 1946. E também não é por coincidência que o governo americano também está envolvido nas maluquices ao redor do que é assim que acabaria desenvolvendo lá em 89. De todo modo, esse episódio só é interessante por demonstrar onde tudo começou. Nada mais, nada menos. Com isso, vamos prosseguir. Esse vídeo foi gravado no dia 6 de maio de 1990, ou seja, ele se encaixa perfeitamente no meio do vídeo secreto. Afinal de contas, o que é demonstrado lá acontece entre março de 1990 e junho de 1991, o que é um espaço de tempo bem longo, mas tudo bem, não é isso que realmente interessa. Mas sim um fato de que Pitfalls é bem interessante porque conta com a primeira aparição cronológica de uma ameaça real. E calma que a gente já vai chegar nesse ponto. O vídeo abre sob o ponto de vista de um dos cientistas da Async chegando no prédio do KV-31, enquanto conversa algumas coisas aleatórias com um de seus colegas. Eles citam terem sido convocados pela ORNL, como se as incursões dentro do complexo estivessem ficando cada vez mais perigosas e longas, pois o Laboratório Nacional estabeleceu um prazo para alguma coisa que ainda não ficou muito clara. De todo modo, logo as roupas de proteção são colocadas e nós enfim descobrimos o nome do camaradinha que a gente vai acompanhar durante os 14 minutos de vídeo, que no caso é o Marv. Após isso a gente vê o Marv se aproximando da entrada, onde alguém observa de longe. E eu não posso negar o quanto isso me lembra o D-Man do Half-Life. De todo modo, pouco antes dele atravessar a entrada, é possível perceber que já havia alguém lá dentro, e essa pessoa parece não se mover de forma natural até que o Mark se encontre de fato lá dentro. Eu acho difícil que isso seja um erro de animação do Kenny, mas sim que ele fez isso de propósito para demonstrar como o próprio tempo funciona de forma absurda dentro do complexo.
ao menos observavelmente. Um detalhe que seria bem legal apontar nesse momento é que essa sala presente logo depois da entrada pode muito bem ser o que a gente viu os cientistas montando durante o início do Motion Detected. Afinal, o piso que a gente vê aqui é exatamente o mesmo que está sendo instalado lá. Mas ok, isso é só uma curiosidade, vamos continuar. A equipe então começa a fazer os preparativos para prosseguir com a incursão, marcando todo o trajeto que ainda não havia sido explorado com uma fita no chão. Com isso, eles andam por um bom tempo e a gente pode observar os corredores sem sentido do complexo até chegar ao ponto que a equipe encontre as armadilhas, também chamadas de pitfalls. Is that all carpeted? Huh. Looks like carpet on all sides. 7:35. Visibility falls off pretty quick. Might be at an angle. And we've got a door? Don't recognize the design. A equipe então começa a discutir formas de conseguir atravessar para o outro lado, sendo a opção mais óbvia encontrar algum jeito de cobrir os buracos em uma direção para formar algo como um corredor. Porém, por já estarem longe demais da entrada ou por pura imprudência, um dos cientistas simplesmente decide atravessar e ver o que consegue encontrar. Ele então pede que os outros notifiquem o supervisor e realmente não parece ter muita dificuldade em se equilibrar pelas passagens estreitas. Everything okay? Marvin, get the camera over here. Across? Fine, just hurry. Okay. Parece que havia alguma coisa muito interessante do outro lado daquela porta, e por causa disso o camarada pede para que o Marvin levasse a câmera até lá, só que para isso ele teria que realizar o mesmo trajeto perigoso. Ele até tenta dar alguns passos tomando todo o cuidado possível, porém... Yeah, I'm alright. Oh, Christ. Are you injured? I think I pulled something in my shoulder. I'm a bit dizzy, but no, I'm fine. Estando agora nessa nova região, com um papel de parede razoavelmente diferente, o Marvin não vê outra opção a não ser esperar que os seus companheiros o mandassem uma corda para que puxassem ele de volta. Afinal de contas, o buraco era alto demais e o camaradinha estava com o ombro machucado, aparentemente. Porém, enquanto esperava tranquilamente, ele escuta alguma coisa. What was that? What was what? I don't know. I didn't hear anything up here. Sounded like... I think there's somebody down here. What? I hear yelling. Like, a person is yelling. What, a person? Yeah. Ok, claro, uma pessoa. Mas tudo bem, é claro que nesse ponto Marvin poderia estar pensando que ia encontrar uma das milhares de pessoas que desapareceram após a criação do complexo, e por isso ele decide adentrar ainda mais nos corredores deformados e de estrutura normal. Nessa brincadeira ele acaba encontrando uma saída para um túnel, onde ele encontra o lado de fora da nossa dimensão? É claro que não. Like a neighborhood. Hello? Por ainda escutar o pedido de socorro de alguém, o parceiro então decide simplesmente entrar nessa casinha nada estranha. Quanto mais ele se aproxima, mais os gritos se tornam intensos e a estrutura vai ficando ainda mais bizarra, como por exemplo esse quarto com placas espelhadas.
E de todo modo, é óbvio que o Marv não iria simplesmente voltar em segurança antes de alguma coisa perigosa acontecer. E alguma coisa me diz que as paredes desgastadas desse corredor e desse quarto muito estranho não é um sinal muito positivo. É interessante ficar atento aos objetos que estão largados no chão, porque além disso indicar que realmente alguém esteve ali anteriormente, também implica algo muito interessante que eu não vou entrar em detalhe nesse momento, porque aqui o Marv finalmente consegue encontrar quem estava pedindo ajuda tão desesperadamente. Hey! Can you hear me? I think I got him. Sorry, can you repeat that? Marvin? That's not a person. What is that? That is not a fucking person! What? Marvin, talk to me. What do you see? What's going on? Talk to us. What's happening? Marvin! George, come in! George, it's immediate! Marvin, what's going on? Bom, apesar do grande perigo que o Marv se meteu ao tentar ser bonzinho demais, no fim ele acaba conseguindo escapar, ao menos de ter sido pego pela entidade. Então, você já deve ter percebido que esses novos episódios optaram por não focar muito no próprio complexo em si. O primeiro é uma análise de um corpo, o segundo é sobre métodos de vigilância na entrada, o terceiro tem o único propósito de estabelecer um ponto de início para essa história, e o quarto tem foco em apresentar a primeira prova oficial de que existe vida dentro do complexo. E sim, esse momento é de extrema importância para a própria Async, principalmente porque a gente sabe que o objetivo do projeto era apenas resolver um problema de espaço e armazenamento e não ter que lidar com criaturas que imitam sons humanos para, sei lá, devorar eles. Enfim, de qualquer forma, o ponto principal de todos esses episódios aparentemente é a vida, mais especificamente as formas de vida presentes dentro desses corredores e salas sem sentido. Começando pelo corpo encontrado lá em Missing Persons. O legista, ao analisar, comenta que parte do cadáver havia sido tomado por uma colônia de bactérias que haviam sofrido uma mutação. E até aí, tudo bem, a gente pode aceitar que a mera presença de um ser vivo dentro do complexo é capaz de gerar modificações genéticas e esse tipo de maluquice. Não é à toa que os cientistas da Async usam aquela roupa de proteção usada para evitar acidentes dentro de campos magnéticos. E, de acordo com o que a gente viu lá no primeiro episódio aqui do canal, o complexo é literalmente uma enorme anomalia envolvendo eletromagnetismo e gravidade. Não é exatamente uma relação entre as duas, mas uma junção de dois efeitos diferentes. O fato é que essa proteção usada por eles consegue até evitar que os efeitos atinjam seus corpos. Porém, o mesmo não pode ser dito das outras pessoas que acabaram caindo acidentalmente nessa dimensão. Não deve ser apenas por coincidência que o complexo de alguma forma criou aqueles objetos que o Marv encontrou naquele quarto. E muito menos que ele começou a tossir depois de entrar em contato com aquela névoa bizarra onde a entidade estranha se encontra. E calma que eu vou explicar o que eu estou querendo dizer exatamente. Uma pessoa dos comentários chamou a atenção para o detalhe de que a conta do Ko-Fi do Ken existe um post com uma imagem bem interessante da criatura que aparece durante o primeiro episódio. E o interessante é que o título desse dito post se chama Bactéria. As pessoas por conta disso começaram a chamar a própria criatura em si de bactéria, mas calma. Eu não acredito que seja isso que o Kenny queira dizer pra gente, mas sim que esse bicho bizarro aí só existe pela ação de bactérias, que muito possivelmente sejam as mesmas bactérias que tomaram conta do corpo do rapaz que foi encontrado. E sim, é exatamente isso que eu quero dizer. Essas criaturas que vagam pelos corredores e salas do complexo muito provavelmente foram simples pessoas que tiveram o azar de cair no complexo
entrar em contato com essas bactérias e ter o seu corpo completamente modificado para assumirem essas formas. O interessante é que eu até fiz uma brincadeira dizendo que eles devoram os humanos, esse tipo de coisa. Mas se esse fosse realmente o caso, por que o corpo do rapaz não apresenta nenhum dano muito grande, fora a lesão tecidual, que nada mais é do que um estímulo para o corpo iniciar o processo de cicatrização? Então, eu fui meio burrão nessa parte do roteiro, porque a questão é, o corpo não tinha danos fora a lesão tecidual, porque o moleque morreu de fome, né? Ele não entrou em contato com nenhuma outra entidade ou algo do tipo. Então, é justamente por isso que o corpo estava em boas condições, fora a lesão tecidual. Enfim, de todo modo, eu realmente acredito que boa parte das criaturas que a gente viu e que a gente ainda vai ver só existem por conta da ação dessas bactérias mutantes. A criatura que o Marvin encontrou podia muito bem ter sido apenas uma pessoa desaparecida que caiu naquela área específica do complexo, e também não é por coincidência que a criatura do primeiro episódio se encontra em uma região onde existem rastros de pessoas que passaram por ali anteriormente. E sim, eu tô ciente da teoria que diz que a criatura do primeiro episódio na realidade se trata de uma daquelas câmeras usadas para detecção de movimento sobre a ação das ditas bactérias, e é por isso que na parede existe a famosa mensagem "não se mova, fique parado". Porém, assim como a Sync durante os anos 90, a gente vai ter que explorar e se aventurar um pouco mais nessa dimensão expansiva, confusa e perigosa. Então, como a gente ainda não tá na reta final dessa temporada, ou da série em si, sei lá, eu vou omitir um pouco minhas opiniões sobre, o que tá acontecendo. Justamente porque a gente ainda não tá entendendo o que tá acontecendo realmente, e parece que a cada episódio mais perguntas vão surgindo. E tudo bem. Essa é a forma que o Kenny tá tentando contar a história dele, então tudo bem, que seja. Então eu vou esperar pra falar minha opinião só quando, já tiver tudo completinho. E, bom, sim, eu sei que o Kenny lançou um episódio no último sábado chamado Report e tal, mas eu não vou falar dele por enquanto, então calma, tenham paciência. Eu só queria fazer um adendo rapidinho com relação ao vídeo Report. É impressão minha ou o Kenny tá indo por um caminho muito diferente do que está sendo estabelecido? Porque até o momento que a gente viu foi vídeos, gravações e fitas de pessoas que estiveram dentro do complexo ou que estavam envolvidas com o complexo de alguma forma. E esse vídeo novo, o Report, ele é literalmente um episódio de uma série. Não sei, impressão minha ou ficou meio diferente? Não necessariamente ruim, mas diferente. Eu realmente não sei o que o Kenny tá fazendo e eu não sei onde ele vai com isso. De qualquer forma, bora esperar pelo melhor. Antes da gente acabar, eu queria agradecer profundamente aos membros de platina do canal. Muito obrigado, Grande Valmir, Simulacron, JR Godoy e Shadk Scarlet. Muito obrigado por apoiar a gente da forma máxima. Muito obrigado mesmo. Nesse agradecimento eu também estou incluindo todos os membros do canal. Muito obrigado por apoiar a gente. Muito obrigado mesmo, sério. Eu realmente não acredito que tem tanta gente apoiando a gente. Caramba, essa frase. Queria agradecer também ao Sourá por editar esse vídeo mais uma semana. Muito obrigado mesmo, parceiro. E muito obrigado também ao Raiken por ter revisado esse roteiro aqui. Muito obrigado. Eu sei que ele não gosta muito da série do Kenny, mas ele fez um esforço e revisou o roteiro. Muito obrigado mesmo. E basicamente isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem.